A seguir, IIGD Irajá. Temor a Deus. Está faltando temor. O temor a Deus é o princípio de tudo. Porque se eu temo, eu vou fazer o que Jesus me manda. E uma coisa que Ele me manda: aprenda de mim, aprendei de mim. Ele manda. Então eu preciso ser uma pessoa predisposta a aprender. Não importa se eu penso que eu sei. Quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Quem nasce não sabe nada. Nós temos que ser pessoas dispostas a aprender de Jesus. Nós temos que ser pessoas dispostas a ouvir a Jesus. Nós temos que ser pessoas dispostas a obedecer e fazer o que Ele manda. Vida com Deus, irmãos, não é uma vida teórica. É uma vida prática e é trabalhosa. Ainda essa semana lemos algumas vezes, em algumas reuniões, uma palavra, uma ordem de Jesus, quando Ele disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E Ele diz que quem dá essa comida é o Filho do Homem, ou seja, Jesus, é Ele próprio. Então, irmãos, o que está acontecendo com os cristãos? O que está acontecendo com o povo de Deus, irmãos? O povo de Deus se envolve na internet exatamente como o pecador. O povo de Deus cria as amizades como o pecador está criando. O povo de Deus põe pessoas dentro de casa que nem conhece direito. O povo de Deus se envolve em relações sociais e arranja problemas e problemas. O que está havendo com o povo de Deus? Por que o povo de Deus anda tão distraído, irmãos? Sabe o que acontece? Muitos não querem, irmãos, que a sociedade veja a diferença. Quando deveria ser literalmente o primeiro ponto. Não tem como aceitar Jesus e não ser diferente. Porque o que é conversão? Não conhecíamos Jesus, andávamos segundo os costumes da família, andávamos segundo a educação que recebemos da família, andávamos segundo, literalmente, os costumes sociais, muitos. Então nós andávamos no curso da sociedade. No curso da sociedade. Mentira é mentira, mentirinha é mentirinha, é o que dá o jeitinho, vamos lá, e tal, e, né? E pecado, não, todo mundo faz e vai. E aí encontramos a Jesus. O que acontece? O pecado de Adão afastou o homem de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus, ela se converte. Se converte, volta para Jesus. Volta para Deus. É a volta à casa do Pai. Ora, se a sociedade está nesse sentido, e eu estou neste sentido, eu estou no contrafluxo, eu estou na contramão. Ou não? A sociedade vive na mentira. Se eu andar na mentira, eu não sou filha de Deus. Porque Jesus é a verdade. Se eu arranjo desculpas para os meus erros, e para tapar buracos eu uso de mentiras ou mentirinhas, então eu estou no curso da sociedade. Depois eu chego, quero uma bênção, eu abro a Bíblia e pego ali um versículo e marco bonitinho com destaca-texto, copio até na minha agendinha e vou orar e pego o versículo e jogo em cima de Deus. É Senhor, é a tua palavra, está escrito. O que está acontecendo com os cristãos, irmãos? Literalmente, irmãos. Quase que um embrulho e manda, querendo bênçãos empacotadas, irmãos. Termina-se um culto onde ministramos ensinamento de Deus, o Espírito de Deus falando na palavra, dando ensinamento. Aquilo que a pessoa acabou de aprender, ela acabou de ouvir e aprender que no lugar da ansiedade tem de estar a oração. A oração. Antes de ficar ansioso, vá orar. A tua petição seja conhecida diante de Deus em tudo. Acabou de ouvir isso. Termina o culto. Pastora, pelo amor de Deus, estou muito nervosa, estou com um problema sério em casa. A senhora ora por mim? Mas quando é que a senhora vai orar? Quando é que a senhora vai aprender a orar? Quando é que a senhora vai ter uma comunhão com Deus? Quando é que a senhora... Está vendo? Pastor, eu não quero orar. Entra ano, sai ano. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos.
mas não aprende a orar. Não aprende a praticar a palavra. Que a bênção empacotada ou joga a responsabilidade em cima dos outros. Você sabia que toda pessoa que aceita Jesus tem de levar uma vida de oração? Quem sabe? Não é errado pedir ajuda em oração. Mas a vida toda, por qualquer coisa, irmãos, é impressionante. É impressionante. Impressionante. De todo o meu coração, causa espanto. Você vê que as pessoas se convertem e algumas ou muitas não se importam em buscar uma comunhão com Deus, fazer de Jesus o seu amigo. O que se faz com um amigo? Por que Jesus usou essa figura? Porque ele sabe que amigo conta tudo. Como eu disse, abriu os parênteses, lembra? Errado. Mas Jesus usou a figura do amigo para dizer: você é meu amigo, faz o que eu te mando. Quando você precisar, eu estou junto com você. Irmãos, é impressionante. O que está acontecendo com os cristãos, irmãos? É impressionante. Quando se lança um relógio de oração, alguém abre a boca e diz: como é que eu vou ter palavras para orar meia hora? Caramba, dá vontade de perguntar: você não fofoca a vida de ninguém, não? Vai lá fofocar o que o capeta está fazendo na tua vida para Jesus. Dá vontade de falar. Dizer: ei, Jesus, estou passando por isso, não estou sabendo resolver. Sei que o diabo é que está agindo, me ajuda, me ensina. Ô pastora, coisa séria, irmãos. Está faltando intimidade, irmãos. O amigo, ele é íntimo. O amigo está por perto, o amigo está perto quando precisa. Porque quando não está perto, quando precisa, não é amigo não, irmãos. Tem gente, meu irmão, aquela carinha religiosa, sabe? Aqueles braços enormes para abraçar. Quando a mão fecha lá atrás, é uma garra. Eu quero é teu dinheiro. Eu quero que você tenha para me dar. Acorda. Irmãos, a relação com Deus é coisa linda, mas é séria, meu. E a gente vê que alguns cristãos, irmãos, não querem se diferenciar da sociedade. Deixa eu dar um alerta, irmãos. Jesus diz claramente: se alguém se envergonhar de mim, ele diz, ele vai se envergonhar também diante do Pai. Ela diz: você tem vergonha de mim, eu vou me envergonhar de você diante de Deus, do meu Pai. Que isso? Os cristãos hoje, irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Então Deus chamou Abraão de amigo. Agora olha que coisa interessante. Deus tinha promessas para Israel inteiro, descendente de Abraão. O que Deus fez? Deus olhava para o Abraão e lembrava da promessa. O povo de Israel desviou. Desviou, fez tudo o que queria, fez tudo o que quis e tal. Ficou lá no Egito aqueles 430 anos. Faraó, espancando todo mundo, arrebentando com todo mundo. Eles não suportavam o peso da vida. Era necessidade, escassez, destruição, só derrota, só derrota. Egito só dá isso, o mundo só dá isso. O mundo tem muitas ilusões, seduções não faltam, os falsos prazeres, mas o diabo arrebenta. O que Israel fez? Começou a clamar a Deus. Por que eles clamaram? Eles lembraram da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Tipo assim, irmãos. Bom, o Senhor é Deus. Ele é Deus. Ele não foge, não pode fugir da palavra dele. Ele prometeu, ele vai ter que cumprir. Então vamos clamar. Lembraram? Aí começaram. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tipo, olha, nós estamos aqui atormentados, destruídos. Faraó está arrebentando com todo mundo. Senhor, nós temos uma promessa. O Senhor fez uma promessa para Abraão, nosso pai. E o Senhor vai cumprir essa promessa. Nos tira do Egito, nos tira e tal. E choravam, e choravam, e choravam. E Deus ouviu e disse: realmente eu tenho uma promessa com Israel. Eu tenho um pacto com Israel.
Irmãos, como é bom quando o cristão entende, irmãos, que o pacto de Deus com o ser humano é na sua palavra, irmãos. Como é bom quando o cristão entende. Porque nessa simplicidade, o que você acreditar da boca de Deus, colocando no coração e se firmando, Deus olha para você e diz: você acredita em mim? Muito bem. Você me obedece, você está fazendo o que eu mando, você é meu amigo. Só que eu sou Deus, eu posso fazer por você tudo o que eu quiser. Aí o que Deus fez? Deus imediatamente levantou Moisés e mandou tirar aquele povo do Egito. E aí lá vai o Senhor Deus através de Moisés conduzindo Israel. Mas em todo tempo, irmãos, o Senhor Deus alertava: não vos desvieis dos meus caminhos, não deixeis os meus mandamentos. E aí? E tem promessa para isso, e tem promessa para isso. E eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou pôr vocês numa terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, uma terra... Muito bem. Aí às vezes, irmãos, é um não de Deus, uma coisinha que está lá pelo meio, que a pessoa diz assim: ah, não é bem assim. Vou te dar um exemplo. Deus diz: olha, no amor não existe medo. Pega o medo e joga fora. E a pessoa não procura conhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ela não se esconde no abrigo de Deus. Ela não faz da palavra de Deus a sua segurança, o seu refúgio, a sua cobertura, o seu lugar seguro. Aí por qualquer coisinha aqui na terra, ou qualquer coisinha ou qualquer coisa, se apavora. Aí Deus olha e diz: onde estou eu na tua vida? Por que você tem medo dos homens e não tem temor a mim? O que acontece, irmãos, é que muita gente boa que é de Jesus tem uma Bíblia, crê, se submete, mas não atenta. E em momentos que Satanás pega estrategicamente, derruba aquele cristão no medo, no pecado, no engano. Por quê? Porque não é amigo de Deus. Sabe uma coisa que amigo gosta? Amigo. Sabe uma coisa que amigo gosta? É de estar perto do amigo. Sim ou não? Quando é amigo de verdade, está sempre se comunicando, não está? Um ok, como vai? Sim ou não? Não estou te vendo. Oh, você não falou nada hoje. Sim ou não? Exatamente, meu irmão. Cadê os amigos de Deus? Quando o cristão começa, irmãos, a participar de culto por obrigação, porque ele tem consciência dos mandamentos, congregai-vos. Consciência. Congregai-vos. Palavra, Novo Testamento. Não deixando a nossa congregação, mandamento. Quando o cristão, irmãos, quando ele chega ao ponto de a oração ser um fardo, tem cristão que a oração é fardo. Ele ora 5 minutos e diz: já orei. Hoje eu orei. Muitos passam o dia, viram a noite e não oram. Não tem prazer em conversar com Deus. Não tiveram o prazer de procurar conhecer os segredos da oração, ou como é que se pode orar. Tem gente que pensa, irmãos, metodologicamente, raciocina dentro do campo material. Bom, eu estou orando se eu dobrar meus joelhos, se eu estou no canto, fecho a porta, e se eu estou falando. Não, meu irmão. Você pode estar em qualquer lugar desse planeta e não poder parar para dobrar o joelho, nem abrir a boca, e o teu espírito está orando, e você está conversando com Deus. Você pode estar de boca fechada, e o teu espírito está cantando um louvor em adoração a Deus. O cristão que se enche do Espírito Santo, muitas vezes ele acorda, e quando ele acorda, ele percebe que dentro dele está uma canção.
É o espírito dele que está adorando a Deus. Que é isso, pastora? O ser humano é um ser triuno, meu irmão. Espírito, alma e corpo. Enquanto o ser humano servir a Deus religiosamente, ele só vai se preocupar com coisas externas. Quando ele colocar a palavra viva dentro do coração de verdade, aí sim ele vai ter o novo nascimento. Muita gente entra nas igrejas, irmãos, mas não se submete à palavra. Sabe por quê? Porque ainda não nasceu de novo. Muita gente tem aparência religiosa, carrega a Bíblia, fala versículos à vontade, canta música evangélica e pula e louva. Não tô dizendo que é errado, por favor. Cada momento é o seu momento. Por favor. Tem um momento da oração, de contrição, de joelho ou com a cara no chão. Tem um momento que você adora e tem um momento que você pula, você louva. Glória a Deus. Mas muitos cristãos, irmãos, são externos demais e nunca foram internos. Ou seja, nem sabe o que se passa dentro de si. Tem cristão que é capaz de, passando por momentos dificílimos, pensar em suicídio e não perceber a loucura que estão fazendo. Loucura. Por quê? Porque você tem que saber dominar o seu interior. Então Deus disse: Abraão é meu amigo. Sabe por que Abraão era amigo de Deus? Por um fator, uma coisa simples, porque ele creu. Pronto. Abraão era assim, Deus falou, ele creu. Então Deus fez uma promessa a ele, de que a descendência dele herdaria uma terra maravilhosa, terra de leite e mel. Muito bem. Então, quando eles caíram em profundo sofrimento, eles lembraram daquela promessa e começaram a clamar. O que Deus fez? Como eu disse, levantou Moisés, e vocês sabem. E lá foi Moisés para libertar aquele povo da escravidão do Egito. Abraão recebeu a promessa para sua descendência. Aí Deus vem e chama Abraão de seu amigo. E o que Deus faz? Aí Deus tem um amor pela descendência do Abraão. Deus começa a olhar a descendência do Abraão. Você tem na Bíblia, irmãos, promessas de tudo para a descendência. Você tem promessa de poder, você tem promessa disso, você tem promessa daquilo. Tem gente que só fica, tá ali, mas não é amigo de Deus, irmãos. Quantos pais, irmãos, querem seus filhos nos pódios aqui na terra, estrelas no estrelato, literalmente na fama, mas não se preocupam com a salvação dos seus filhos. E abrem a boca para dizer: eu amo a Deus, quando deveriam procurar ser amigos de Deus. Então Jesus disse: você vai ser meu amigo quando você fizer o que eu te mando. Aí o que Deus fez, irmãos? Olhando para a descendência de Abraão, Deus olhava para Abraão. E é uma coisa que me impressiona, era a forma amorosa e carinhosa que Deus tinha com a descendência de Abraão. Aí nós temos que estender a leitura em Isaías. Vamos lá? Isaías 41, voltando ao versículo 8 até o 10. Vamos? De 8 a 10. Vamos juntos? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Forte demais, não, gente? Tudo isso por quê? Porque Abraão foi amigo de Deus.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.